O Ian Cleberton disse aqui: os gigantes vão trair os chapéus de palha em Elbaf. O normal da história do One Piece é sempre o Luffy chega em uma ilha e essa ilha sempre tem algum tipo de ameaça. Em Alabasta ele já tinha amizade com a Vivi, que era sua aliada, porém a Vivi não mandava bem naquele local naquele momento. Quem mandava era quem? O Crocodile. A mesma coisa acontece lá em Dressrosa com o Doflamingo e daí por diante. Em Elbaf já é completamente diferente. O Luffy já chega adorado como o deus do sol. Os gigantes amam o Luffy, os gigantes amam também os amigos do Luffy. Então tá tudo muito de boa aqui pro nosso chapéu de palha, não é mesmo? E é aí que pode entrar um plot twist e é nisso que o comentário do Ian entra. Os gigantes podem se voltar contra o Luffy? Eu acredito que todos não, por exemplo, Dory e Brog nunca fariam isso, mas isso não impede de ter uma classe de gigantes que sejam malignos, digamos assim. E quando eu falo que eles são malignos, não quer dizer que eles são 100% do mal, até porque aqui o One Piece, ser pirata não é algo muito legal. O Luffy torna isso legal e a gente acompanha isso de maneira muito divertida, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Ser pirata na verdade é uma coisa bem ruim. E é mais ou menos nessa lógica que eu posso imaginar algum tipo de grupo dos gigantes que não seja muito afeiçoado à figura do Luffy, talvez achando até que ele é um deus impostor, digamos assim. Mas é claro que a gente está muito no começo do arco e é muito difícil tentar imaginar algo desse tipo, principalmente porque a gente não conhece muito bem a figura do príncipe, como é que é o Loki, como é a personalidade dele. Vamos lembrar também que a Nami é amiga da Lola e a Lola tem essa treta com ele, então tem muitos fios narrativos, digamos assim, pro Oda seguir e eu tô muito curioso para saber. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e é muito bom estar de volta. A gente tirou aí mais ou menos uma semana aí, férias, digamos assim, entre aspas. A gente já explicou o que aconteceu lá no vídeo passado, então se você tiver curiosidade para saber por que a gente deu esse tempo no canal, é só voltar lá. Mas é muito bom estar de volta e logo numa semana que tem capítulo. Então que isso aqui sirva para um aquecimento para esse novo capítulo 1128. E é claro, eu vou tentar aqui responder em mais um Supernovas Respondem os seus comentários da melhor maneira possível. Esse post eu fiz lá na comunidade do canal e o próximo post de perguntas vai ser lá no nosso Instagram, @canalsupernovas. Ah, e outra coisa, sempre que eu escolher alguma pergunta para ser respondida em vídeo, eu vou avisar vocês lá nos comentários. Por quê? Porque muita gente não sabe quais são os vídeos de perguntas, quais são os vídeos de teorias e quais são os vídeos de análise de capítulo. Então fica meio que perdido e não sabe exatamente qual é o vídeo. Então eu vou dar meio que essa ajudinha para vocês aí. E bom, sem mais delongas, bora logo para a próxima pergunta. O Francis Tiger, caramba, a galera escolhe uns nomes bem criativos, hein? Disse o seguinte: salve Supernovas, tendo agora o Garland como um Gorosei, vocês acham que ele pode acabar dando ordem para a marinha não ir resgatar o Garp? Por exemplo, aí veremos a Sword se mover de novo e talvez o Sengoku. Bom, primeiramente a gente não sabe muito bem como funciona a cabeça do Garland. Quando ele chegou para assumir aquele posto deixado pelo Saturn, deixado entre aspas, né? Ele simplesmente não pode mais ocupar esse posto porque eu não diria que ele foi para um lugar melhor, mas ele com certeza não tá mais aqui entre nós. O Garland chega não muito pomposo, ele chega de maneira até que humilde, falando que vai fazer um trabalho legal ali com os Gorosei que estão, tentando dar aquela boa impressão pra galera que já é mais antiga. Então a partir do momento que o Garland começar a mostrar as suas verdadeiras intenções, a gente vai poder entender mais ou menos o que ele quer. Por exemplo, aqui na relação do Garp, eu não acho que ele tem alguma relação com o Garp no sentido de proibir a marinha de ir salvar ele. Eu acho que isso ficaria muito na conta do Akainu, por exemplo. E vindo do Akainu, eu duvido muito que ele mande várias forças da marinha para poder salvar um marinheiro, mesmo que esse marinheiro seja o maior marinheiro da história da marinha. E como vocês bem sabem, a gente passou agora por Egghead e muito se comentou sobre recursos, sobre pessoas, sobre materiais, e a marinha vem muito falando sobre isso também. O próprio Akainu já falava que não tinha homens suficientes para mandar para Wano. Existe o fato também dos serafins precisarem ser recarregados depois de um tempo, além dos seus números de serafins serem muito limitados se comparados aos antigos pacifistas, dentre outras coisas. E o Garp eu acho que vai ficar muito que nem o Ace. A gente viu o Ace preso lá em Peldown durante um certo tempo e ele só foi reaparecer lá na guerra de Marineford. A gente tá vendo agora o Garp preso e eu acredito que vai ser assim também por um certo tempo, talvez até depois de Elbaf, vai ficar um bom tempo preso. E a gente só reencontre ele com o Luffy em uma grande guerra, talvez até com o próprio Barba Negra. E isso é completamente possível porque o Oda adora reutilizar alguns contextos narrativos que ele usa durante o tempo e reaproveitar. Isso a gente fala aqui o tempo todo no canal e vocês já devem ter percebido isso também. Mas
Mas sobre o Garland, vamos esperar só mais um pouco pra gente entender quais são as suas verdadeiras intenções. E o JR disse aqui, salve supernovas, porque ninguém está falando sobre a bandeira dos piratas Rocks e como ela lembra o despertar do Luffy e o próprio Joy Boy. Será que o Shebek conhecia essa lenda ou ele mesmo possui a fruta de borracha na época? E lá vamos nós falar do Shebek de novo, o cara que a gente nunca tem informação, mas a gente sempre teoriza. Bom, primeiramente, esse cabelo espetado do Shebek realmente é uma identidade visual muito interessante que pode sim lembrar um pouco o Nika, porém o cabelo do Nika eu acho mais ondulado, o Shebek é bem mais espetado, então existe essa diferença, mas é claro que isso não exclui a possibilidade do Shebek conhecer sim a existência do próprio Nika, e o que reforça isso é que o Shebek lá em God Valley, ele estava no evento contra os Dragões Celestiais, ele não estava a favor dele, ele não estava a favor da marinha e muito menos do governo mundial, e inclusive o Garland estava nessa batalha. Eu não acho que o governo mundial estava com posse da Gomu Gomu no Mi, ou Hito Hito no Mi modelo Nika, como vocês preferirem, nessa época da história, e muito menos que o Shebek tinha essa fruta. Eu acredito que se for para ter alguma fruta, o Shebek seria a Yami Yami no Mi, que hoje está em posse do Barba Negra, e aí responderia muita coisa que a gente tem dúvida sobre a relação do Barba Negra e o Shebek, porque nós vimos que apenas anos depois do Shanks já estar adulto, que o governo consegue a posse dessa fruta, e com o Shanks sabendo disso, porque ele é um cara muito bem informado, ele tem ouvidos em todos os lugares do planeta de One Piece com certeza, ele foi atrás da Gomu Gomu no Mi e recuperou ela. Então é bem possível que a Hito Hito no Mi modelo Nika esteja passeando pelo mundo, viajando pelo mundo, fugindo pelo mundo, desde a época do século perdido até encontrar alguém escolhido, que esse alguém escolhido seria o próprio Luffy. Mas por que eu penso isso? Porque a gente não tem muito indício de outros grandes piratas terem usado essa fruta. Bom, pelo menos até o momento. E tem todo aquele lance da Zoan ter essa vontade própria, diferente das outras frutas. Ah, mas então porque a marinha conseguiu ter a fruta? Ah, então porque o Shanks conseguiu ter? Ai, cara, aí você tem que perguntar pro Oda, eu sinceramente não tenho nada a ver com isso não. Provavelmente se alguém perguntar pro Oda isso em um SBS, ele vai se fingir de maluco e não vai responder nada. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a galera não fala muito sobre isso porque faltam indícios de muitas coisas. E a partir do momento que a gente vê, a gente vai sim comentar bem mais sobre. E o Kawan Rodrigues disse o seguinte, Grupo 1, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Chopper vão estar no núcleo de Elbaf. Grupo 2, Robin, Frank, Brook e Jinbe vão encontrar o Homem da Cicatriz de Queimadura. Gosto muito dessa ideia aqui. Como eu já havia falado, Oda adora repetir esses contextos narrativos durante a obra. E essa separação já era algo bem previsível de acontecer, como sempre. Só que aconteceu de uma maneira um pouco diferente do que a gente imaginava. A gente imaginou que o Oda poderia usar essa mitologia nórdica de maneira mais fiel. Por exemplo, lá nessa mitologia existem 9 mundos na mitologia nórdica, que são respectivamente Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim e Helheim. E eu provavelmente pronunciei tudo errado, mas o que vale a intenção. O ponto é que os lugares seriam divididos em grupos de 2 e cada um iria para mundos diferentes e teriam experiências diferentes, inclusive em um desses mundos deles podendo encontrar o Homem da Cicatriz. Poderia esse grupo, por exemplo, ser da Robin do Brook, por exemplo. Nada impede disso ainda acontecer, mas eu acho bem difícil tendo em vista o que aconteceu no último capítulo. Mas a ideia é mais ou menos essa e agora resta saber o que aconteceu com o grupo da Robin, já que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com o grupo do Luffy. Aonde eles estão? Será que eles ainda estão no navio? Fica questionamento aí. E o próximo comentário é do Luciano Alves, ele falou aqui, salve supernovas, tudo bem com vocês? Cara, tudo bem. Melhor ainda sabendo que vocês já deixaram um like no vídeo, que fortalece muito aqui o canal e ajuda muito a nossa recompensa a crescer. Sim, eu fiz uma propaganda aqui no meio do comentário e vocês vão ter que lidar com isso. Bom, continuando, em que momento exato vocês acham que o Luffy encontrará o Shanks para lhe devolver o chapéu de palha? Pois tudo indica que o bando do Ruivo não está mais em Elbaf. Assim, eu tenho certeza que ele não está mais em Elbaf, o que me deixa muito triste, já que um dos primeiros vídeos aqui do canal sobre as expectativas que a gente tem para esse Elbaf, esse arco de Elbaf, é principalmente sobre o encontro que o Luffy teria com o Shanks, que é claro que não é impossível que aconteça ainda. Se o One Piece fosse um funil, a gente estaria bem na ponta do funil, onde os personagens têm que se encontrar em um momento ou outro. E por que não no fim de Elbaf isso acabar acontecendo? Mas por que eu escolhi especificamente esse comentário? Porque em um dos capítulos mais recentes, onde a gente viu a última aparição do Shanks, foi bem polêmico, digamos assim. E eu, principalmente, tenho uma opinião muito diferente da de Leonardo, que Léo foi o cara que escreveu e comentou essa análise de capítulo, onde ele acredita que o Shanks deu a ordem pro Yasop destruir o navio do Bartolomeu, dessa forma mostrando que o Ruivo é um cara covarde em atacar o inimigo pelas costas. E claro que isso é um pensamento que não é exclusivo de Leonardo, já que muitos de vocês concordaram. Porém, eu tive uma interpretação diferente. O Shanks faz um teste com o Bartolomeu, ele dá aquele veneno para que ele traia o seu
capitão, o capitão da frota. Só que o Bartolomeu, como é 100% fiel, ele mesmo bebe o veneno para que o Luffy não consiga beber. E daí o Shanks vê que o Bartolomeu é um cara de confiança e deixa ele fugir, ficando assim muito contente com os amigos que o Luffy conseguiu durante seu caminho, durante a sua jornada. Me lembrando até um pouco o Ace, que ficou muito feliz ao conhecer a tripulação do Luffy. Só que o Yasopp e os outros membros da tripulação do Shanks não são obrigados a pensarem da mesma forma que seu capitão e podem se sentir meio que desonrados com certas atitudes. Por exemplo, aconteceu o mesmo com o Luffy e o Zoro lá em Water 7. O Luffy, ao saber que o Usopp estava meio que arrependido e queria retornar para o bando, ele ficou feliz e animado, assim como a Nami, o Sanji também, o Chopper, e o aceitaria sem mais nem menos. Porém, o Zoro impede o Luffy e fala que se o Usopp voltar para a tripulação, o Zoro mesmo sairia, porque aquilo não era uma tripulação para se levar a sério. E realmente o Zoro estava na razão naquele momento. Não é porque o Shanks autorizou que o Bartolomeu fugisse porque ele gostou do Bartolomeu, porque ele gostou do sacrifício que o Bartolomeu fez pelo Luffy, não significa que o Yasopp também tenha que aceitar isso. E é tanto que no quadrinho que Yasopp vai dar o tiro, o Shanks meio que se mostra surpreso. Num quadrinho em que ele tá de costa, ele só vira a cabeça de lado, e assim como o sensor aranha ativa um sinalzinho na cabeça quando percebe algum movimento estranho, o Shanks também tem isso aqui. Só que o Yasopp, como um dos principais personagens de One Piece no sentido de força e ser um dos maiores atiradores do mundo, o Shanks não poderia fazer nada para impedir naquele momento. Ele já estava decidido e deu um tiro de uma maneira bem rápida. Claro que a gente não sabe exatamente qual é a velocidade que isso aconteceu, porque páginas de mangá, tudo acontece muito rápido, a gente não sabe exatamente como foi, mas na minha interpretação foi algo que não foi programado pelo Shanks. E aí é que tá, como é que vai ser a reação do Luffy ao saber que o Shanks matou, digamos assim, um dos membros da sua frota do Chapéu de Palha? E o Luffy mostrou que gostou do Bartolomeu. Será que isso pode ser um dos motivos que fará com que o Luffy tenha uma briga com o Shanks, que muita gente teoriza? Já que lá em Punk Hazard ele fala que queria derrotar os 4 Yonkous. E para isso acontecer ele tem que passar por cima do Shanks, que falou que quer ir atrás de One Piece, e do próprio palhaço Bug, que é o seu principal oponente. Mas galera, comente o que vocês acham sobre isso, comente se vocês concordam com essa minha linha de raciocínio, e a gente se vê na próxima análise de capítulo que vai lançar ainda essa semana. É com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, espero ter respondido as perguntas aqui da melhor maneira possível. Deixa o like aí para ajudar a gente aqui no engajamento, a gente tá voltando com tudo agora, e é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!